Oi, gente, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos começar um capítulo novo de história, que é o capítulo 8, que fala sobre os povos do Brasil. Pega seu material e vamos lá, tá? Logo no início, na imagem de abertura do capítulo, nós temos esse contorno que corresponde ao litoral brasileiro e mostra aí os indígenas trabalhando na extração do pau-brasil. Os indígenas foi a primeira mão de obra escrava usada pelos portugueses aqui para extrair o pau-brasil e outras riquezas também, somente depois que os escravos africanos foram trazidos para cá. Na página 46, vamos grifar algumas informações aí comigo. Até ocorrerem as grandes navegações, os europeus só sabiam da existência concreta de 3 continentes: Europa, África e Ásia. Se você pegar os mapas mais antigos que foram confeccionados no século XIV, XV, a América ainda não estava sendo representada nesses mapas, porque eles não tinham conhecimento da existência dessas terras. Como desconheciam a existência da América, também ignoravam a grande diversidade de povos que habitavam entre essas terras. Um dos grandes erros que os europeus cometeram aqui na América foi de achar que todos os povos faziam parte de um único grupo, não respeitando suas diferenças, suas particularidades, sua cultura, suas tradições, ignoraram todas essas informações e achavam que eles faziam parte de um único grupo. Essas diferenças entre uma tribo e outra não foram respeitados. Primeiros habitantes do Brasil. Segundo evidências arqueológicas, pode-se afirmar que há mais de 12 mil anos, os seres humanos já ocupavam regiões onde atualmente estão os estados de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. É possível comprovar a presença desses povos pré-históricos nesses estados brasileiros, através de vestígios que foram encontrados e também de pintura rupestre. Foram esses povos pré-históricos que seus descendentes foram ficando, dando origem aos indígenas que nós conhecemos hoje. Havia grupos que viviam de forma nômade, se deslocando constantemente em busca de alimento. Então, o nômade é aquele que não tem moradia fixa, ele vive no meio da mata, procurando um local para se proteger do frio ou de um animal perigoso e à procura de água e de comida. Esses grupos eram predominantemente caçadores e coletores e não praticavam a agricultura. Como ele se desloca constantemente, ele não vive de plantar o próprio alimento, ele só coleta na natureza o que ele necessita para sobreviver. Assim, os homens se organizavam em grupos para caçar. Os animais eram usados na alimentação e seus ossos eram empregados na confecção de utensílios do vestuário, por exemplo. As mulheres, por sua vez, coletavam frutas e vegetais e preparavam alimentos. Por volta de 6 mil anos atrás, alguns grupos nômades começaram a praticar a agricultura. Aí a gente se enquadra num grupo aí chamado de seminômade. Lembrando, gente, que é uma agricultura bem simples, bem primitiva. Eles praticamente nem desmatavam as florestas. Eles plantavam ali entre os espaços das árvores que eles encontravam. Era uma agricultura bem simples, bem precária, somente para alimentar os membros daquela tribo. Quando os recursos daquela região se esgotavam, eles se deslocavam para um outro lugar. Por isso que é chamado de seminômade. Ele não se desloca constantemente, mas também aquele local não vai ser fixo para ele a vida toda. Ele vai ficar ali até que os recursos daquela região se esgotem. Os especialistas costumam organizar o estudo dos grupos indígenas considerando as diferenças e semelhanças entre as línguas faladas. Existiam mais de 1000 tribos indígenas e mais de 1000 línguas faladas do Brasil antes do descobrimento. Então, catalogar todas essas línguas foi muito difícil para os historiadores. E eles acabaram, então, criando troncos linguísticos, grupos em que ali aquelas tribos falavam uma língua semelhante.
No quadro da página 47, ele trouxe para gente os 4 principais troncos linguísticos. Aí ali aquelas tribos iam se encaixando de acordo com a semelhança que elas possuíam na língua que falavam. Os principais troncos linguísticos foram o tronco Tupi, família linguística que mais se destaca no Brasil é a Tupi-Guarani. O tronco Macro-G inclui a família linguística G. Os indígenas dessa família eram chamados de Tapuia pelos tupis. O tronco Aruaque compreende a família linguística Aruaque e outras línguas isoladas que não se enquadram nos troncos linguísticos anteriores. O tronco linguístico mais famoso do Brasil, os 2 principais, é o Tupi, que aí se enquadram as tribos Tupi-Guarani, Tupinambá, elas têm esse fundo linguístico muito parecido. E também o Macro-G, que é o grupo dos Tapuias, tá? Então, baseado nessas diferenças linguísticas, que os historiadores começaram a catalogar e a estudar a fundo essas tribos que existiam no Brasil. Quando chegaram os portugueses, tiveram bastante contato com os tupiniquins, que pertenciam à família Tupinambá do tronco Tupi. Os portugueses tiveram ainda contato com os aimorés, que se autodenominavam de Borum, mas também são conhecidos como botocudos e Krenak, entre outros nomes, e são considerados inimigos pelos tupis. Os aruaques ou os caraíba, além dos potiguara. Na época, havia uma grande diversidade de línguas e grupos habitando o território, e nenhum deles se autodenominavam índio ou indígena. Lembrando que essa expressão foi falada equivocadamente por Cristóvão Colombo, por ele achar que tinha chegado à Índia, tá? Pode pular aí esse exercício e agora eu quero que você se atente à página 48, esse mapa. Eu sei que faz parte de um exercício, vocês vão fazer ele depois, que eu vou deixar aqui na caixa de descrição, mas observe esse mapa com bastante atenção. Distribuição dos grupos indígenas. Aqui ele te deu os principais grupos, os maiores, né, que ocupavam uma grande área. Vai acompanhando pela legenda e vai observando no mapa quais locais que eles habitavam. Essa grande faixa em amarelo aí são os tupis, pode ver que são eles que ocupam uma grande faixa do litoral, então foram os primeiros grupos que tiveram contato com os portugueses. Tem o grupo G em laranja, o Aruaque, Cariba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. Então você percebe que só aqui os principais é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais influentes, maiores, que ele trouxe pra gente aqui nesse exercício, tá? Na próxima videoaula, vamos falar sobre o estilo de vida, os costumes e as tradições que esses grupos possuíam. Agora fica de olho na descrição que nós vamos fazer algumas atividades. Até a próxima, pessoal. Beijo para vocês.